Eu acho que Exato. pra gente começar então, não sei por onde vocês querem começar, a gente acabou não conversando, mas a gente teria que falar primeiro do milagre econômico, acredito eu, que explica também depois a década perdida. Pode ser É, por aí? é. É, e em resumo, assim, o que que aconteceu, né? Dá para se dizer que, né, fazendo uma analogia, é como se fosse a década de 70, fosse uma grande festa, e a década de 80 foi a ressaca dessa festa. Então, Tá. assim, para tu, E que ressaca. pra tu entender a Um ressaca, engove salvou. é, ali na hora tava ótimo, né? Bebida, cerveja, vodka. Acho que, Gostei, né, gostei. tava ótimo e tal, né. Quem Foi, nunca, né? foi. E aí, no outro dia, não foi nem um dia, né? Foi semanas de ressaca, assim, A conta brutal. chega, né? A conta chega. A conta chega, né? Então, para explicar essa ressaca, tem que entender a época ali do milagre econômico, né? Que foi a década de 70 ali, foi de 68 a 73, né? Considerado oficialmente, Uhum, né? Que então é a época do governo militar. Que o Brasil nessa época aí crescia mais de 10% ao ano, né, uhum. como se fosse uma China hoje em dia, né, muito baseado, em gastos públicos, né, investimento, uma intervenção muito forte do Estado, né, investindo em projetos de infraestrutura, né, então teve, os anos 70 ele tiveram 2 grandes planos, né, plano de dese Nacional Plano Desenvolvimento. Nacional de Desenvolvimento um e o 2. Uhum. Né, e foi nessa época aí que grandes projetos de infraestrutura foram feitos, né, então Itaipu, polo petroquímico de Camaçari, polo petroquímico de Triunfo, Uhum. ferrovias, Angra 1, estradas, Angra 1 Transamazônica, se eu não me engano. também. O que explica, de certa forma, a ascensão dessas empreiteiras, né, que É, construíram tudo isso. teve então foi uma década de muito gasto, de muito investimento, né, e que esse investimento ele foi financiado com dívida externa, tá. Então, Perfeito. então o que que um ponto importante aqui, né, 2 eventos marcam a década de 70 que são os 2 choques do petróleo, tá. E aí acontece o primeiro em 73, e o petróleo sai de 2, $3, pra 12, e o Brasil nessa época ele não era autossuficiente, né, 80% do consumo do petróleo brasileiro era importado. Então tu tem um baque no balanço de pagamentos, mas ainda assim, isso em 73, né, ainda assim não acaba o crescimento brasileiro, que o Brasil, né, vamos dizer, ao invés de tomar medidas mais restritivas, né, vamos cortar um custo aqui e tal, eles dobraram a aposta nesse, né, nesse plano de investimento e fizeram aí o Plano Nacional de PND Desenvolvimento 2, né, que daí foi mais uma série de investimentos. E pagou pra aí ver. sim, né, vamos fazer, cara, vamos pagar para ver, vamos dar all-in aqui e vamos continuar crescendo. Esse vai ser o remédio contra essa crise, né. E aí esse financiamento foi, de dívida externa, né. Então, ali 74 em diante, né, até 79, era simplesmente pegar dinheiro com bancos estrangeiros, americanos, né, Citibank, então isso é diferente de hoje, né, Pois é. hoje em dia o governo ele emite títulos, né, seja aqui no Brasil, seja lá fora, e aí ele, arrecada, né. Nessa época, não tinha isso bem desenvolvido, então o financiamento era direto com os bancos, Ah, legal. né. E aí era uma mesmo com o choque do petróleo, era uma época de crescimento no mundo, né, e juros baixos, e aí esse foi um ponto, né. Esses empréstimos eram com taxa de juros flutuantes, né, que era baseado na LIBOR, que é como se fosse a nossa Selic, tá. Hum. Uma Então, taxa de juros global, né. é uma taxa de juros global que, cara, assim, enquanto ela tá baixa, ok, né. Que na verdade nada mais é do que a taxa de juros dos Estados Unidos, que é o que É, rege. isso. Entendi. E aí, então, assim, vamos dizer que pega ali a taxa de juros 2, 3%, vai pegando empréstimo,
Tá tudo né? certo, né? E essa era a forma de financiar esses projetos. Não era arrecadando mais ou cortando o custo e investindo nisso. Era pegando dinheiro emprestado. Tá. Então, o meu pensamento sempre, desculpa te interromper, Greco, mas o meu pensamento é sempre como empresa, né? Então, vamos pensar numa empresa, só para eu ver se eu estou entendendo certo. É como se uma empresa estivesse crescendo à base de empréstimo, chega uma grande crise, sei lá, no país, ela tem um baque, mas em vez dela organizar a casa dela, ela vai para os bancos e toma mais empréstimo. Isso aí. É isso aí que estava acontecendo. É isso. Tá. Segue tomando empréstimo, Tá. né? Tá. Vai colocando gasolina no Caramba. incêndio ali. E aí, enquanto não acontece nada, né? Então, lembrando, né? A taxa de juros era flutuante e esse empréstimo era em dólar. Isso é muito importante para o Tem contexto da história. Tem duas variáveis aí que até hoje é difícil de operar, né? Uhum. Porque acontece qualquer coisa, tu tá ferrado. E aí, né? Então foi tomando esse empréstimo, investindo, refinaria, né? Criando uma série de estatais. Maior intervenção do Estado na economia até hoje. Uma época de muita intervenção do Estado. Esse vídeo que você assistiu é um corte do Conversas do Curioso. Para mais vídeos como esse, se inscreve lá no canal do Curioso Mercado.